pessoal, eu sou a Carolina Stefano, coordenadora da TV Web das Favelas, e hoje estamos aqui para mais uma entrevista em uma comunidade bem diferenciada das outras comunidades que nós entrevistamos as lideranças até então. Estamos com a Valdinete Maria Matos, a Val Matos, líder comunitária, pedagoga e monitora ambiental, cultural e patrimonial aqui na Vila de Paranapiacaba. Ela mora aqui há mais de 30 anos e também é uma das vozes do movimento SOS Paranapiacaba, que vem lutando contra a construção do famoso Porto Seco. Bom, a gente tem aqui uma população em torno de 1.000 pessoas, é a única vila ferroviária inglesa mais conservada, né, do Brasil, e a Val vai contar um pouquinho dessa história pra gente, misturado à sua história de liderança. Seja muito bem-vinda, Val, é um prazer ter você aqui. E também representando essa área, né, pertencente a Santo André, que é um patrimônio mundial, na verdade, né, mas você vai explicar pra gente, é nacional, mas também tem grande valor mundial, né, por tudo que representa. É uma grande paixão minha também, já trabalhei aqui, a gente atua, inclusive, pelo MDDF com outro projeto, Becos e Florestas. Começamos agora, vamos até o ano que vem. Então, vamos lá, né? Vamos começar o bate-papo, porque eu sei que você tem muita coisa para contar pra gente. Se você quiser se apresentar também novamente, falar algo que eu não comentei, fica à vontade, mas conta pra gente, Val, quando e por que o destino, né, te trouxe aqui à Vila de Paranapiacaba? Conta aí da sua história. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o MDDF, a você, Carol, pela lembrança de mais uma vez, né, estar aqui junto com vocês, participando de mais um projeto. Estou sempre envolvida aí nos projetos do MDDF. Queria agradecer essa consideração. E o que me traz aqui a Paranapiacaba? O meu pai, ele era ferroviário. E aí ele tinha problemas de saúde. Com esse problema de saúde, a gente morava no litoral, um lugar quente, e aí ele queria ir para um lugar frio. Paralelo a isso, tinha um morador aqui, ferroviário também, que queria ir para um lugar quente. Então eles conversaram entre os chefes deles e aí aconteceu essa troca de residência. Então a gente veio para cá e o rapaz foi para lá, para onde a gente morava. Por ser, na época, a rede era responsável por todas as casas da ferrovia, que acabou dando continuidade na época dos da SPR, foi fácil essa troca. Então eu cheguei aqui, eu tinha 15 anos e aqui estou já há um pouco mais de 30 anos na região. Que bacana, que interessante, né? É uma questão de trabalho e depois vem toda essa paixão e esse entendimento do que tudo isso significa, né? Dessa região. Bom, a gente então sabe, né? A vila tem esse contexto histórico, ambiental, turístico, cultural, muito importante para Santo André, já que é parte de Santo André, para o Brasil. Mas a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas desconhecem toda essa história, né, Val? Sim, sim. Por isso eu gostaria que você falasse aqui pra gente o que torna a Vila de Paranapiacaba esse patrimônio histórico nacional. Eu sei que vocês já estiveram aqui outras vezes, então, novamente, bem-vindos à única vila ferroviária inglesa do Brasil. Em funcionamento, né? Em funcionamento. O que torna aqui um patrimônio federal, municipal, estadual, por conta do contexto histórico da vila. Então, a vila, ela nasce com a proposta de escoamento de produtos, né? E aí eu vou destacar aqui o café, que foi o ouro verde ou ouro negro na época. Então, poucos sabem que Paranapiacaba, ela foi uma passagem estratégica, obrigatória, que ligou Jundiaí até o Porto de Santos. E com essa implantação da tecnologia, que eu gosto de deixar muito claro, foi um projeto de Irineu Evangelista de Souza, um barão de Mauá, um brasileiro que apresenta para o governo imperial uma proposta que melhoraria, tirando fora o trabalho manualizado de mulas, e implantaria a tecnologia. E aí o que é muito legal hoje? Hoje Paranapiacaba tem como carro-chefe, visando o turismo, que a gente já está aí há quase 20 anos de turismo, o estudo do meio. Então as escolas, elas dão a parte teórica em sala de aula, e vem aqui, traz esses alunos para a prática. Então, o que acontece? Hoje a gente percebe que as escolas, elas estão valorizando mais a raiz da origem do desenvolvimento industrial no Brasil. Isso torna a região tombada por órgãos governamentais. Sim, e a gente também tem bastante pesquisa de universidades, né, de pesquisadores apoiados por bolsas, né, para pesquisar aqui, porque a gente tem arquitetura, história,
meio ambiente e tantas áreas aqui, né, que podem ser estudadas. E não é só isso, né, Carol? A gente tem aqui, implantado na região, já de ordem natural, 3 reservas, que é a reserva do Estado, reserva ali que fica localizada na Botânica. O responsável de lá é o Núcleo Itutinga-Pilões, que tem a sede lá em Cubatão. Na verdade, tem sede em 3 pontos, uma delas está aqui em Paranapiacaba. A gente tem o Parque Natural Municipal Nascente de Paranapiacaba, que foi fundado no dia 5 de junho de 2003. E a gente tem Parque Estadual da Serra do Mar. Isso, Parque Estadual da Serra do Mar, que tem um link com a Reserva da Botânica. Sim, eles formam, né, as 3 unidades de conservação formam esse mosaico, né, de passagem de fauna, de flora, toda essa ligação genética importante para a conservação, né? Inclusive, a gente tem aqui a nossa biodiversidade, tanto fauna quanto flora, no estágio de total equilíbrio. E como que a gente sabe? Porque a gente viu, né, foi visto aqui felinos, sussuarana, jaguatirica. Enfim, e aí qual que é a proposta do monitor ambiental quando é lançado aqui, a proposta pelo prefeito Celso Daniel, quando ele compra a Vila de Paranapiacaba em 2002? Eu acho que inconscientemente, ou consciente, talvez, não sei, quem sabe na época, ele compra a vila e implanta aqui o turismo comunitário. E aí o legal da história é que ele protegeu, eu gosto de falar, o quadrimônio, que é o ambiental, o cultural, o histórico e o arquitetônico. Um projeto qual eu faço parte aí há quase 20 anos, que a gente vem trabalhando essa questão da sensibilização do lugar, né? Porque naquela época, quando a vila é comprada e decide-se implantar aqui o turismo local, eles acabaram, de certa forma, aqui implantando aqui a sustentabilidade local. Então, tipo, foi uma forma de preservação, de certa forma, e acolhimento dos moradores que estavam aqui na época. Gerando renda. Gerando renda. E aí, o porquê? O acesso aqui em Paranapiacaba, ele é muito difícil. Então, por exemplo, se você vai numa empresa e você dá lá um currículo dizendo que eu moro em Paranapiacaba, a gente acaba tendo uma certa dificuldade. Porque aqui a gente tem muito problema com condução de ônibus que quebra, a gente tem problema de distanciamento, a gente tem problema de horário. Então, esse boom do turismo pedagógico contribuiu para muitas pessoas aqui ficar aqui, acolhidinhas aqui na região e ter a sua própria renda da própria região e, de certa forma, equilibrando e trazendo também esse lado de sustentabilidade local. Perfeito, Val. Você já até mencionou essa questão da monitoria, né? Que você realiza com as escolas, com os turistas em geral. Conta pra gente aí como que começou esse seu trabalho, esse seu interesse, né, para ser tanto líder comunitária quanto monitor em todas essas áreas. Tá, como que eu tinha muito sonho de ser pedagoga. Nossa, era um sonho assim que eu falava, um dia eu vou ser. Mas financeiramente eu não tinha condição. Aí eu comecei a trabalhar fora, tal, me casei com 16 anos de idade. Um casamento que não deu certo, aí eu me separei. Aí eu falei, bom, agora eu vou ter que reagir para a vida, porque eu tinha 2 filhas, né? E aí eu comecei fui procurar emprego. Só que quando eu me casei, eu tive que parar de estudar. E aí o que aconteceu? Quando você fica muitos anos, no caso eu fiquei 8 anos fora da área de profissional. Quando eu voltei, eu só tinha a 5ª série. Eu falei, caramba, e agora, né? Como que vai ser isso? Porque eu parei 8 anos. Então, quando você volta, tudo tá diferente. Muito. As exigências são outras. Isso mais ou menos entre 99 e 2000. Então, eu tive que correr contra o tempo. Aí, me matriculei na escola, tal. Consegui, paguei um certo tempo particular para poder ir com mais rapidez. Depois, eu voltei para o estado, consegui finalizar. E o sonho de ser pedagoga batendo na cabeça, tal. E aí, qual foi o meu primeiro emprego depois de 8 anos parada? Eu limpava vagões. Eu trabalhava na área da limpeza, na Luz, na época. E lá eu lavava vagões, lavava trens, né? E aí, o que acontece? Um certo dia, minha filha chegou e falou assim pra mim, mãe, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Aí eu, parei assim, falei, caramba, como assim? É um serviço árduo para sua filha. É um serviço árduo. A gente precisa da limpeza, sim, mas eu trabalhava à noite. E muitas vezes, embora a pessoa que trabalha na limpeza, ela tenha o valor dela, ela não tem esse valor na prática. Uhum. Então, eu sofri discriminação, desrespeito, e aí eu falei, não é isso que eu quero para minha filha. Aí foi na hora que eu falei, eu tenho que mudar o pensamento dela. Aí eu me virei nos 30 e falei, vou fazer faculdade. Aí nesse tempo eu casei de novo,
tive um marido muito ciumento pela segunda vez, eu falei, não vai dar certo, a gente ainda ficou 10 anos junto, aí eu me separei. Por quê? Porque eu comecei a faculdade, quando faltava 1 ano para terminar, ele queria que eu parasse. Só que, peraí, eu estava construindo um sonho com a minha filha. Falei, não é assim. E aí eu optei em me separar e continuar a faculdade. E aí hoje, essa minha filha que disse que sonhava ser igual a mim, ela tem 3 faculdades, né? E ela mudou totalmente, eu mudei o percurso de vida dela. E só que para mim conseguir finalizar essa faculdade, aí foi quando apareceu a possibilidade de ser monitora local. Apareceu ao curso, eu me inscrevi em 2005 e confesso, odiei, porque era muita teoria, era muito técnico e eu não sei se a mente já estava cansada, então tipo assim, foi uma coisa que... Só que eu não gosto de começar nada e não terminar, e foi questão de honra terminar. Quando chegou para a prática, que eu tive que fazer 120 horas na prática, nossa, que eu me vi assim de frente com um grupo, falei, é isso que eu quero para minha vida. Esse curso é ofertado pela prefeitura, né? de Santo André. E aí foi muito engraçado, que ao mesmo tempo foi uma faca de 2 pontas. Porque eu falei, eu quero isso para minha vida. Só que quando eu fui atender, de fato, um grupo recebendo, eu travei, eu não consegui falar. E aí o cara me contratou, tal, aí quando chegou na hora eu fiquei olhando pra cara dele e falou, fala Val, eu ia fazer a parte cultural. E eu não conseguia falar. E aí aquilo me deixou muito mal, aí ele veio me pagar, eu recusei, eu não recebi o dinheiro. E aquilo ficou me cobrando a mente. Falei, como assim? Você fez um curso e agora que você tem que pôr pra prática você vai recuar? Aí foi um novo desafio. Eu falei, não, que é isso que eu quero. Eu estudei, foram 7 meses de muita tortura, porque eu odiei o curso. E aí foi identificação mesmo. Aí eu fui tentando buscar a minha identificação na área de monitor ambiental. Aí até que um dia eu atendi um grupo assim super acolhedor. Eu deixei muito na cara, falei, olha gente, eu não tenho muita experiência, mas eu tenho muita vontade de desenvolver o trabalho legal e tal. O próprio grupo me empurrou, Val, vai que você tá indo bem. E desde então eu já estou há quase 20 anos, consegui me formar. E aí o que aconteceu? Eu abracei Paranapiacaba, falei, é aqui que eu quero ficar. Eu cheguei a dar aula fora, fui convidada para trabalhar em alguns projetos sociais, eu vivenciei essa experiência antes de dizer, não é isso que eu quero. Falei, não, é Paraná. Aí o que aconteceu? Em 2018, nunca esqueço, dia 15 de março de 2018, conversando com um colega, ele falou assim, você está sabendo que vai ser construído um centro logístico aqui? Aí eu falei, não estou sabendo, mas do que se trata isso? O que é um centro logístico? Eu não sabia. Ele, lê esse link aí, depois você me fala. Quando eu li todo aquele projeto, eu falei, meu Deus do céu, o meu sonho, e eu confesso, nesse momento eu pensei no meu sonho, porque eu tinha vencido vários obstáculos e de repente eu me deparei com uma situação que esse sonho ia pro brejo. Sim. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? No sentido de afastar o turismo, né? Isso, até então... Quem era a Val em Paranapiacaba? A Val era só uma monitora que todo dia acordava de manhã, vinha, atendia o grupo e ia embora. De repente, eu me descobri alguém que eu podia ser muito mais do que uma mera monitora. Estar incluída nessas lutas todas, né, a favor me da impulsionou. diversidade. Isso, na verdade, eu nem queria estar incluída. Para mim, a minha vida estava tranquila. Eu trabalhava, eu tinha a minha grana, eu pagava a minha faculdade, pagava da minha filha e tudo bem. Eu não queria mais nada. Só que aí eu pensei, se for construído esse projeto, vai por água abaixo, eu vou voltar para estaca zero, porque imagina, competir com caminhão, quem é o turista? Que escola vai querer isso? Não vai querer. Sim. E eu sempre cito, é como ir para o litoral e seguir a Tibiriçá com um monte de caminhão te fechando. Eu mesma fui fechada várias vezes na Tibiriçá. E foi só isso que eu tive na mente. Falei, não pode. Se eu te falar assim, como você descobriu a liderança? Eu não sei te explicar. O que eu sei... Foi natural. Foi muito natural. Eu comecei a convocar as pessoas que eu nem conhecia e hoje eu conheço todas elas, tenho amizade com todas elas. E fui, posso pôr você num grupo tal? Aí até que caiu um advogado ambientalista, Vigílio Alcides, na minha vida, que olhou pra mim e disse, Val, você tem a liderança no sangue. E aí eu falei, é um cara que é liderança que tá me dizendo isso, e não era qualquer cara. Aí eu falei, nossa, sério? Aí o que aconteceu? O que eu me dei conta? Não sei como, eu acabei conseguindo formar 10 grupos. A Nildinha, acompanhou todos os grupos que eu fiz. A Nilda é a nossa presidenta.
Isso, e aí o que acontece? Eu consegui deixar os 10 grupos informados com a mesma informação. E ali eu falei, eu sou uma peça-chave. Naquele momento eu era Grupos no peça-chave. WhatsApp, principalmente durante a pandemia. Sim, e eu nem manjava muito de tecnologia. Eu falei, eu falo que foi Deus que pôs a mão e falou, vai, que o caminho é esse. E aí eu fui ajustando tal. Tive muito suporte do Virgílio, da Viviane, da Marta Marcondes. Eu tive muito suporte deles, assim, em questão de posicionamento, de informação. A gente teve várias reuniões. Eu ia para casa dele, chegava aqui às vezes meia-noite, 1h da manhã, eu e o meu neto e Deus nessa estradinha. E nunca me aconteceu Val, nada. então eu acho que a gente já falou até bastante do seu envolvimento no movimento SOS Paranapiacaba. Então vamos pegar o gancho, a sua opinião, né? A gente sabe a sua visão, a do MDDF também, né? Nós temos o nosso posicionamento. E no geral, como que a comunidade está lidando? Vê com bons olhos? Não? Então, a comunidade ela está bem dividida. Eu Sim. costumo falar que a comunidade, essa divisão, ela acaba se dando a partir de Paranapiacaba é um mundo paralelo. Totalmente. Então, tipo assim, aqui as pessoas elas estavam acostumadas com paternalismo. E aí eu vejo que em pleno século XXI, nova administração prefeitura ainda está seguindo essa linha aí de eu quero que alguém faça por mim, que é o famoso paternalismo. Então, eles... É muito complicado falar por conta desse divisor. Então, a gente tem uma parte que apoia, a gente tem uma parte que ainda está tentando processar. É isso. São muitas informações técnicas, inclusive, né? Enfim, a gente sabe que tem... acredito que quem é a favor pensa na questão de empregos e tudo mais, sim, mas né, a gente também tem que pensar fortemente na questão ambiental, o que estamos deixando para nós também, para as futuras gerações, né? Sim, sim. E turismo, que também movimenta a vila, então pode ser algo contrário mesmo, né? Então, a gente sabe que é um assunto muito, muito complexo. Né? Costumo dizer que vai tudo do interesse da pessoa. Isso. Então, é o que você falou. Tem gente que almeja, quer uma vaga de emprego. Tem gente que fala, olha a questão do meio ambiente. E tem gente que fala, não é problema meu. Sim. É essa linha. São vertentes, são divisores. E aí, falando em turismo, né? Então, a gente tem vários ganchos. Apresenta pra gente, assim, fala um pouquinho dos pontos culturais, ambientais, né? Que a vila tem aí a ofertar para os turistas. Então, Paranapiacaba, como eu disse, é a única vila ferroviária inglesa do Brasil. A gente tem aqui 3 museus, sendo o Museu Castelli, Casa da Família Ferroviária, de responsabilidade da Prefeitura, e o Museu Funicular, que é de responsável da BPF, que é a mesma administração que administra lá o Museu do Imigrantes. Além desses 3 museus, a gente tem o Parque Nascentes, onde se pratica aqui o ecoturismo. Sim, e a gente tem 2 divisões, digamos assim, pela passarela, né? A parte alta, que nós estamos nesse momento, e a parte baixa. As diferenças mais marcantes entre as 2 partes? Então, eu costumo falar, eu divido a vila em 4 partes, que é parte alta, o morro, característica portuguesa, a construção dela é super colorida, os traçados são com pouco recuo, ela começa a construção em 1861, ou seja, um ano depois, quando começa a construção, subindo a serra das tecnologias, da implantação. Passando a ponte, ao meio dela, eu trato como a segunda parte, que é o coração da ferrovia, onde está o Museu Funicular. Quando se finaliza a ponte, tem a Vila Velha, que quando começa é um acampamento de casinhas de sapê e pau a pique, e a Vila Nova, que fica do outro lado, do lado esquerdo, indo daqui para lá. Então, a gente tem o lado direito, o lado esquerdo, que é a Vila Nova ou Vila Martin Smith. Martin Smith, ele foi um dos primeiros diretores fundadores da ferrovia, e quando construída, o marco dessas construções é a parte alta comercial e a parte baixa operacional com construções inglesas. Sim. E aí eu destaco aí a questão do poder. Então lá embaixo a gente tem a Casa do Engenheiro-Chefe, que hoje é o Museu Castelo, aberto para visitação, que fica num ponto de destaque, e aqui a gente destaca a igreja. E a gente está falando do século XIX, né? Então a gente não pode esquecer que um padre ele tinha praticamente o mesmo poder que um presidente. Só que aqui não tinha esse choque, esse embate político. Então lá embaixo eles tinham direito à concessão de construção e aqui eles tiveram também o direito de construção à concessão. Então aqui a igreja, lá embaixo não vai ter igreja católica porque eles eram anglicanos, os ingleses. Mas tem a casa lá, onde tem a frase aí tudo para inglês ver, num sistema panótica,
que é um sistema que deriva uma visualização totalizadora de 360 graus. Quem está em cima manda, quem está embaixo obedece. Tem todo esse contexto bem interessante, né, gente? E aí também falando de algo que representa muito aqui, né, para os moradores, o fruto cambuci. Olha, cambuci tem uma história incrível. Ele foi muito utilizado no passado pelos operários para aguentar o frio, então eles colocavam para curtir em cachaça, pinga, e com isso eles consumiam. O fruto teve tanta potência aqui, porque ele é original da Mata Atlântica, e por conta dessa abundância, ele foi tombado em 2013 como patrimônio imaterial. E hoje ele é a gastronomia da região, que eu não vou dizer que é um carro-chefe, mas é um a mais na gastronomia. Então hoje a gente tem aqui a feira Caminhos do Cambuci, que acontece todos os finais de semana no Antigo Mercado, e a gente tem o Festival do Cambuci, que acontece todos os anos em abril. Antigamente a gente tinha até premiação, então o melhor prato gastronômico... Doces, salgados, né? Inclusive em 2019, quando foi o nosso último festival, a gente teve em primeiro lugar a cerveja do Cambuci, que foi até o Cássio, que também é monitor e tem um bar Howie B aqui na parte alta. Segundo lugar, cachaça do Cambuci, e o terceiro, pipoca de Cambuci. Olha que interessante. Fiquei com vontade de experimentar. E é muito boa. Ô Val, e assim, os momentos mais especiais e marcantes que Paranapiacaba te proporcionou enquanto profissional e enquanto pessoa? Ter me descoberto uma liderança aqui é algo que para mim foi um marco muito grande, porque até então eu tava dentro do casulo, né? Como a minha filha fala, a fulano tá muito fora da caixinha. E aí eu sempre discordo dela. Eu falo, no meu caso, Val, eu estava dentro de uma caixinha e quando eu me descobri liderança, eu saí dessa caixinha. Então, eu sempre corrijo ela, eu falo, não é dentro da caixinha, não é fora da caixinha, é dentro. Porque quando você está fora, é a mesma coisa o casulo, né? Quando a mariposa, a borboleta, ela se descobre e começa a voar. Para mim, então, isso foi um marco, assim, ter me descoberto liderança. E o segundo marco foi que, aí você me perguntou como que eu me impulsionei a questão da monitoria na vila. Que de monitora, por conta do centro logístico, me impulsionou a me tornar guia. Então, hoje eu sou uma guia nacional, eu posso atuar em 12 capitais e eu devo isso ao medo que eu tive da construção do centro logístico. Então, ao mesmo tempo que eu quis proteger Paraná e caí e fui para o embate, eu também me preocupei, e se eles construírem? Eu não posso ficar parada no tempo. Então, o que eu fiz? Eu fui para a luta e eu fui estudar junto com a luta. Então, aí hoje eu me formei em 2018, como guia nacional. Val, infelizmente a gente não pode deixar de comentar sobre a pandemia, né? Então a gente sabe que a vila histórica, né, a parte ambiental toda a comunidade toda foi afetada por esse fechamento da vila. Ela foi fechada, né, para o turismo mesmo. Então, como que vocês conseguiram lidar com tudo isso? Quem depende única e exclusivamente aqui da prestação de serviços, e a questão de desemprego também, mesmo quem trabalha fora. A gente teve casos de Covid sérios, mortes e entregas de cestas básicas. O MDDF trouxe uma ajuda também. Comenta um pouquinho pra gente esse panorama. Às vezes as pessoas elas pensam que basta ser liderança, né? E ponto. Você vai numa reunião, discute lá a questão e volta para casa. Mas não é bem assim, não. Quem decidir optar em ser liderança precisa ter o bom senso de sair do micro e ir para o macro. A pandemia acabou interferindo muito na minha vida em relação à questão da liderança. Então eu estava numa condição que estava mediano entre comunidade e governo e, claro, as pessoas elas tinham contas para pagar, as pessoas sentem fome, né? E aí eu tive muitos contatos. Hoje eu tenho mais de 1000 contatos no meu celular. Eu tenho praticamente contato de todos os moradores de Paranapiacaba. Tanto que eu até brinco, quando eles querem contato, eles... Val, me dá o número. E aí o que aconteceu? Como que eu acabei obtendo esses contatos? As pessoas vinham atrás de mim pedindo ajuda, pedindo apoio. Paralelo a isso, eu fui convidada para fazer parte do grupo de comitê de comunidades montado pelo MDDF. E aí foi um ufa, agora eu sei para quem eu vou pedir ajuda, né? Até então eu não tinha pedido tanta ajuda para o governo. No primeiro momento, quem me deu o suporte foi o MDDF. Então eu fui muitas vezes com o meu próprio carro lá para Santo André, trouxe cesta, eu trouxe várias coisas, vários tipos de doação de alimento.
doado aí pela Nilda, que entrava em contato, Val, vem, a gente separa X. Então, tipo assim, foi uns 2 a 3 meses com o apoio do MDDF. Sou muito grata, Nilda, para você, que você não faz ideia, mulher, como você me ajudou aqui em Paranapiacaba. E aí, quando a Nilda falou assim, agora parou, a gente não, por enquanto a gente não tem mais cestas, aí eu tive que me posicionar enquanto representante. E aí eu fui pedir ajuda para o governo. Então, eu posso falar que eu ajudei muita gente aqui em Paranapiacaba, com a ajuda do MDDF e também do próprio governo, que acabaram se desdobrando e também foram atrás de formas de também me trazer cestas básicas que eu pudesse distribuir. Sim, então, outras instituições também. Teve algumas de Santo André, então eu distribuí aí mais de 300 cestas básicas enquanto representante. E aí você vai refletindo, né? Quando a pessoa pensa que ser representante é só ir lá e sentar na frente do governo e conversar, não é isso. É atingir o social, é atingir o turismo, é atingir o máximo de pontos que você mora, porque você representa aquele lugar. Você tem pessoas que têm expectativas em cima de você. Então hoje, qual é a minha expectativa de melhorias? Eu consegui, aí também por conta da pandemia, ter um grupo que é um meio de comunicação com o governo. Nunca nenhum representante conseguiu isso. A gente tem 3 representantes nesse grupo, que é 2 gerentes e 1 diretor. E ainda a gente tem um assessor. Então, tipo assim, eu sou muito grata a esse suporte que eu tive deles. E a minha expectativa é que a minha representação ela termina agora em dezembro, que o próximo representante mantenha esse trabalho e não afaste a comunidade do governo por rixas políticas, que saiba filtrar e separar. Porque hoje, apesar de tudo, em Paranapiacaba, a gente está no estágio equilibrado de comunicação, mas claro, nenhum governo vai ser sempre totalmente perfeito em tudo que faz aqui. Então, por exemplo, hoje a gente tem problema com a questão do trânsito, né? Mas isso aí já não é um problema do governo. É claro que ele pode mediar. Mas aí já é um outro setor. Então, o que eu consegui trazer para a comunidade também? Porque geralmente as pessoas condenam, porque a administração é culpada. E não é bem assim. Poucas pessoas sabem, e eu mesmo não sabia, eu fiquei sabendo há pouco tempo atrás, que nós temos 26 setores de representação do governo em Paranapiacaba. Ou seja, água, luz, aluguel, meio ambiente. Tudo. Assistência social, exatamente. Educação, saúde. Perfeito, Carol, é isso. Então, é um divisor de águas com várias vertentes. E eu não posso, por exemplo, chegar no grupo onde estão os administradores e falar assim, a minha água está ruim. Não posso, gente. Por quê? É a Sabesp. A prefeitura pode mediar? Pode, mas é o seu CPF que está na sua conta. Então, eu trabalho muito essa questão com os moradores. Gente, a gente tem que ir para cá. Essa pessoa só vai resolver, por exemplo, a gente tem lá no grupo o gerente de patrimônio de projetos. Ele é responsável pelos equipamentos de receber o turista. Né? Então, por exemplo, o Museu Castelo, olha, precisa de limpeza, é ele que eu vou acionar, entendeu? Então, eu tentei, nesses dois anos de gestão, mostrar às pessoas que não é só uma administração, são 26, entendeu? Sim, e aí você já até apontou como a questão de trânsito, a gente sabe que tem a questão de água, que a comunidade reclama. Então, o que mais você acha para a gente finalizar essa entrevista, Val? Que é necessário aqui, né, de melhorias, investimentos em outras áreas aí, além do que você já comentou com a gente. Então, olha só, a questão de investimentos, né? A gente, não sei se vocês estão cientes, mas a gente está acontecendo aqui um investimento que está acontecendo no campo de futebol, que é o campo Charles Miller. Não dá para não mencionar, é o único campo representativo com as medidas oficiais do Brasil. Então, é assim, o governo foi atrás de investimento e olha o legal, começou-se o projeto desse investimento em 2009, em 2015 ainda estava em processo de construção, mas já tinha sido aprovado, os 3 órgãos aprovaram, e só agora, em 2020, que saiu do papel. Então, como você pode perceber, tudo aqui na vila, eu costumo falar que é um parto. Por quê? Porque são várias vertentes, são várias administrações que vai lá dar pitaco. Isso é ruim? Olha, eu vou ser muito sincera, agora eu vou falar enquanto cidadã. É ruim. Ruim por quê? Porque a gente tem, por exemplo, a casa que pegou fogo em 2019, que foi apresentado um projeto pelo governo atual, e aí é sempre embarra o governo do município, o tombamento do município acaba embargando.
Por quê? Não sei. É questão política? Não sei. Então, ao meu ver, isso é ruim. Por outro lado, o que eu tenho acompanhado desde 2018, quando eu entrei em todos os conselhos, a louca aqui, vou resolver o mundo. São Fui muitos. lá, entrei em todos, então tenho registro de todos. Na expectativa, na esperança de contribuir enquanto cidadã. Então, hoje eu falo, o governo, este atual, ele está se dedicando ao máximo. Ah, ele está perfeito? Não, gente, nunca nenhum vai ser perfeito. O que eu tenho a dizer é isso. Quando a gente começa a querer cobrar demais, a gente tem que ir lá e se posicionar e conhecer o processo antes de cobrar. Água tá ruim? Tá, mas você pegou o telefone e foi lá e disse, olha, a água tá ruim. É o meu endereço. Você fez isso? Se você não fez, como que você vai cobrar? Né? Então é assim, hoje eu tenho mais paciência, porque hoje eu conheço todo o processo, sei o quanto é difícil hoje estar na linha de frente de uma representação, ou seja, você enquanto MDDF, ou seja, eu como sociedade civil, ou seja, o próprio governo, né? Enfim, o que deu para fazer nesses 2 anos eu fiz, saio de cabeça erguida e torcendo para o próximo que entrar mantenha esse trabalho, especialmente trazendo a comunidade para perto, deixando informada. Acho que é isso, de forma Carol. transparente. De sempre, forma né? transparente. É imprescindível, né, gente? Bom, a gente fica por aqui, infelizmente, né? A gente teria horas para conversar, Val, a gente agradece muito mesmo, estamos aí à disposição, né, para a Vila, para projetos. A gente teve um panorama bem interessante pela sua fala, né? Deu para conhecer de várias vertentes aqui que estão envolvidas aqui na Vila. Então, muito obrigada novamente. Bom, gente, ficamos por aqui. A TV Web das Favelas é um projeto realizado pelo MDDF, pela Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo, via Fundo Nacional da Cultura. Acompanhe a nossa TV na playlist TV Web das Favelas no canal do YouTube do MDDF. Até mais!